na grande imprensa. E eu falo, é curioso que hoje em dia eu tenha mais expectativa de que isso venha de alguma dessas pessoas moderadas da grande imprensa do que do Piguinho Vermelho. O Piguinho Vermelho está mais fechado com o golpe do que essas pessoas. Você vê, ela no 247 a gente viu um editor alimentar a história de que era hacker russo. Aí você vê a Maria Cristina Fernandes no Valor falar que não fazia sentido. Aí agora você vê o pessoal lá dizendo que o Arara hacker porque a Manuela assumiu a criança, no Piguinho Vermelho. Aí você vai ver ela no Valor Econômico exposto. Então eu tenho marcado a própria Patrícia Campos Mello, que teve o celular clonado no ano passado pelas mesmas pessoas, certamente. Eu tenho marcado esse Bernardo Melo Franco, eu marco a Bárbara Gância, eu marco a Mônica Bergamo, eu marco, mas assim, a gente sabe qual é a dela, né? Enfim. Marco o blog do Panunzio. Panunzio eu não conhecia, é um jornalista aí da Band News, que parece que ele é de direita, antipetista, mas também não cai nessas presepadas. Tenho marcado o Noblar também, embora caia e faça presepadas, nessa ele parece que está esperto, parece até que está vendo as marcações que eu faço, porque ele, na semana passada, quando começou aquela história de foi hackeado o assessor direto para assuntos internacionais do Bolsonaro, que trabalha no Planalto, foi hackeada a líder do governo do Congresso, Joyce Hasselmann, foi hackeado Paulo Guedes. Aí ele colocou essa sequência e falou assim, estão preparando alguma coisa. Então ele também já está dando sinais assim de que não quer embarcar nessa. Então essas pessoas que eu tenho marcado, que você fala, eu vou marcar quem? 247 na CIF? Esse pessoal todo tá no esquema? Esse pessoal todo está ajudando agora, quando a gente deu o checkmate falando, se você acredita que o Arara Hacker não é a fonte, então necessariamente você tem que admitir que o Vaza Jato é um limited hangout que foi filtrado antes, que vem do mesmo lugar. Aí eles saíram com uma versão, correram para fazer, né? Eu fiz aquele programa domingo à noite, que teve uma audiência fenomenal, né? Fenomenal, teve muita repercussão, até agora tem gente vendo. E aí eles correram para escrever, ainda no domingo à noite, a gente fez o programa, eu e Fernando Nogueira, advogado, a gente fez de 4 às 7 da noite. Aí eles correram, os dois, Nassif e Fernando Horta, para produzir uma versão alternativa, contemplando um pouco, né, chuparam um pouco do que a gente falou, dessa questão dos militares, que eles já grampearam todo mundo e tal, mas uma versão alternativa em que o Glenn é sério, que o Vaza Jato é sério, e que o Vaza Jato vai destruir, então que a esquerda perdida tem que continuar orando por São Glenn acendendo vela. Aí eles publicaram isso entre 10 e 11 da noite, assim. Então 3, 4 horas depois, os dois. Foi tão pressa que o próprio Fernando Nogueira não esperou para publicar como artigo no próprio GGN, onde ele é um articulista. Não, ele publicou no Facebook dele um texto, que claramente era para ter a forma de artigo, ele publicou no Facebook, e o Nassif publicou lá um xadrez, que deve ser camisa xadrez, porque xadrez não tinha nada, mas falando isso, os elementos são os militares, eles estão por trás, estão monitorando, o Arara Hacker é falso, mas isso tudo é uma grande cortina de fumaça para tentar queimar o São Glenn, que esse sim vai salvar a gente, porque o vazamento é maravilhoso e tal. Então eles tiveram que fazer um fogo de encontro para tentar capturar uma parte do público cético, porque assim como na época da fakeada, em que os dois, presta atenção, os mesmos, Fernando Horta e Luiz Nassif falaram que você não podia questionar o Adélio, a narrativa oficial e tantantã. Aí, naquela época, como eles fecharam com a farsa da fakeada, todo mundo veio para o Duplo Expresso, que foi o único grande veículo que tem um certo número de acessos grande a receber essas pessoas e dar voz e reunir todas as esquisitices. Aí eles possivelmente constataram, até porque eu avisei e falaram, olha a besteira que eles fizeram, né? A gente se fortaleceu muito naquele episódio. E dessa vez eu falei, vai ser a mesma coisa. Todo mundo que está ligado, por essa questão, por não ter como você dizer que o Arara Hacker não é a fonte e ao mesmo tempo dizer que o Vaza Jato é sério, a gente vai acabar também trazendo todos os céticos. Então eles resolveram criar uma teoria conspiratória paralela, que salva o Glenn, para tentar tirar uma parte, né, sifonar parte das pessoas que por gravidade viriam para cá porque estão céticas. Então você vê como é a operação em pinça. Então você acha que eu vou marcar numa publicação minha essas pessoas que estão operando na esquerda para o golpe? É claro que não. Então tem que marcar essas pessoas que pelo menos estão levantando dúvidas na direita. É incrível. E eu vinha marcando até aqui, o Reinaldo Azevedo. Parei de marcar, porque quando ele sai ontem e assume a paternidade do hacker de Araraquara, quer dizer, o padrinho, né, ele se candidata a padrinho do hacker de Araraquara, saindo em defesa, vou mostrar aqui o artigo que ele publicou, e também ficou falando lá no programa dele de rádio. Olha só, cadê? Eu tinha deixado aqui aberto. Lá é hospedado no UOL, o blog dele, olha só, tá aqui, ó, defesa de hacker. Uma vacina contra a farsa e cópias dentro e fora do país. Então ele deu, né, voz a essa história do Arara Hacker, e você vê, ele tá sabendo ou não, e eu acho que ele deve desconfiar porque ele é uma pessoa muito inteligente, né? Vamos conceder isso, que o Reinaldo Azevedo é muito inteligente e articulado,
que ele está fazendo, na verdade, a defesa do hacker e o próprio Reinaldo Azevedo divulgando, elas estão fazendo o jogo de Sérgio Moro, de dizer, mesmo que seja destruído no Brasil os arquivos, uma cópia ficou lá fora, então sempre poderá aparecer.